Saudação de paz. Eu me chamo Gabriel Martins e seja bem-vindo ao nosso devocional. O texto que nós iremos ler se encontra em Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 15, que diz assim: E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Gideão ouviu uma palavra dizendo assim: Deus é contigo, varão valoroso, você vai livrar Israel, já que os midianitas, por 7 anos ali, se juntavam contra os povos orientais e saqueavam Israel. Diante de todo o esquecimento de Israel perante o único Deus verdadeiro, ao ponto que Israel começou a seguir após outros deuses, fazer sacrifícios a outros deuses, mesmo tendo a advertência de que o único Deus verdadeiro não dividia e não divide a sua glória com ninguém. Em Êxodo, capítulo de número 20, ele diz: Olha, agora ouve Israel, fui eu que tirei vocês da terra de servidão, da casa de Faraó, não terás outros deuses além de mim. O problema é que quando esse povo que outra hora estava oprimido, esse povo que outra hora passou uma jornada no deserto, esse povo agora alcançou a terra prometida, alcançou uma terra boa de se manusear, trabalhar, alcançou um descanso, por assim dizer, eles começaram a abandonar a prática do culto, eles começaram a abandonar o serviço cultico a Deus litúrgico, por assim dizer. E eles se dedicaram tanto à terra que começaram a andar também importando outros deuses. E o Deus de Israel não divide sua glória com ninguém. Ele é o único Deus verdadeiro. E este Deus que enviou Jesus Cristo para nos salvar, ele não divide sua glória com ninguém. Isso está explícito nas Escrituras, pelo que ele entregou o seu próprio povo a outra nação. E eles empobreceram tanto que o texto aqui no versículo de número 11 fala que quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, ele está malhando o trigo no lugar inapropriado de se manusear o trigo. Ele estava ali fechado, escondido para não ser roubado. E ele recebe essa promessa de que ele vai ser um instrumento de livramento para o povo de Deus. Mas ele faz essa constatação, dizendo que ele não vai conseguir, porque ele tem uma família que é uma família pobre na tribo de Manassés e também ele é alguém pequeno no meio dessa tribo. Eu chego a pensar que em alguns momentos da nossa vida a gente chama o pessimismo de realismo, mas na verdade é puro pessimismo mesmo e a gente tenta vestir de realismo. Moisés, ele também se queixou diante de Deus, dizendo que não sabia falar não teria a desenvoltura para falar diante de Faraó. Jeremias também chegou a dizer que não passava de uma criança, por isso ele não poderia desenvolver aquela chamada ministerial que Deus estava incumbindo ele. E assim também Gideão, ele olha para si mesmo, olha para a condição da sua família, ele fala: tem que ser outro, tem que ser alguém mais próspero, tem que ser alguém mais relevante, não tão pobre como eu, não como uma família tão pequena no meio da tribo, e eu não posso trazer esse livramento. E aqui está um dos cernes do Evangelho. O Evangelho não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, não é a nossa riqueza, mas é aquele cântico de Paulo: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus é aquele que pega as coisas loucas, as coisas fracas, para confundir aqueles que se dizem sábios e fortes, porque a verdadeira força do servo de Deus não está embutida em si mesmo, mas a nossa força é algo que vem diretamente do alto, do nosso próprio Deus. Pelo que a gente percebe que mesmo tendo se juntado ali um grande número de pessoas para irem ao combate, Deus ele começou a peneirar, até que ficaram apenas 300. E em um certo momento Deus ele fala: olha, vai só essa quantia mesmo, para que quando vocês receberem a vitória, não seja divulgado por aí que foi pelo número do exército que se tinha formado. Mas ali, com essa quantia que vocês irão para essa peleja, vocês vão conseguir reconhecer que foi a minha mão, que foi a minha providência divina. Então Deus ele foi diminuindo, peneirando aquele povo para que eles percebessem que a glória totalmente deveria ser dada a Deus. Mas eles conseguiram obter a vitória e o povo ali conseguiu prosperar novamente e Deus mostrou a sua glória de certa maneira. E é bem interessante que as nossas frustrações elas são existentes. Enquanto Gideão estava ali em um lugar malhando trigo naquele lagar, o anjo do Senhor apareceu e fez uma promessa àquele homem. E ele pediu até algumas provas, a gente lê aqui, que ele faz algumas provas para que Deus ele demonstre que é com ele mesmo. E pela misericórdia de Deus, aquelas provas ali são executadas e ele tem a certeza de que Deus é com ele. E quando a gente chega ali no Novo Testamento, após a morte de Jesus Cristo, os discípulos também ficaram dispersos, né? O próprio Jesus disse: olha, quero que vocês entendam que ferirão o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E assim foi, o povo estava fechado ali, com as portas fechadas, escondido, não sabiam o que fazer, e o texto nos diz que após a ressurreição, Jesus Cristo transpassou aquelas portas, mesmo as portas estando fechadas, Jesus Cristo transpassou, chegou diante dos seus discípulos, e novamente começou a fazer aquelas promessas de ir por todo mundo, pregar o Evangelho, mas tinha um discípulo que em uma das ocasiões não tinha estado na aparição de Jesus, e as pessoas já haviam contado: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, e Tomé, ele disse: olha, se eu não ter as provas, se eu não tocar, eu não vou crer, eu não vou confiar. Então Jesus Cristo, em outra ocasião, tornou a aparecer, nesse momento Tomé estava ali. E as provas ali ficaram evidentes. Ele pôde tocar ao lado de Jesus, tocou nas mãos de Jesus. E ali ele fez aquela constatação: Israel estava sendo sitiada, estava sendo saqueada. Eles desanimaram tanto que o sentimento de Gideão ali eu não posso fazer, eu não tenho condições de fazer. E às vezes a gente está também nesses momentos de descrença. A gente olha para a nossa capacidade, não vê nenhuma, olha para a nossa condição financeira, também não vê nenhuma. E a gente fala: acho que só pode ser alguém que tenha um conhecimento tal, o recurso tal. Eu mesmo não tenho essa condição. E é aí que a gente se engana. Porque o Deus que nos chama para a obra, Ele que aperfeiçoa, Ele que dá o verdadeiro crescimento. Gideão realmente não tinha a mínima chance. O povo de Israel não tinha a mínima chance. Mas a diferença era que Deus estava dizendo que seria com eles. Então, um homem com Deus sempre vai ser a maioria. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, diz o Evangelho. Então, por mais que você esteja assistindo esse vídeo aqui um tanto desmotivado, para baixo, né? Ou até
dizendo que é uma pessoa muito realista, quando na verdade é uma pessoa mais pessimista, né? E eu sei, por isso eu comento aqui isso. Às vezes eu tento revestir o meu pessimismo de realismo. Mas o que eu tenho com essa reflexão hoje aqui das Escrituras é o seguinte, é que nós temos um Deus que nos capacita para toda boa obra, e o que realmente importa não é o que as pessoas pensam a nosso respeito, e também não é o que nós achamos a nosso respeito, mas sim é aquilo que Deus sabe a nosso respeito e pode fazer ao nosso respeito. Agostinho, em suas Confissões, ele disse assim, que eu te conheça, ó conhecedor de mim, que eu te conheça tal como sou conhecido por ti. No final, é aquele anseio de perceber que o real entendimento acerca da nossa identidade ele só pode ser encontrado a partir do momento que também passamos a conhecer o nosso Deus. Na medida que a gente passa a conhecer mais a Deus, então, luz exposto sobre quem realmente nós somos. Então, a nossa identidade ela não é aquilo que as pessoas acham que somos e também não é aquilo que achamos que somos, mas é aquilo que Deus diz que nós somos. E Gideão estava ouvindo do anjo ali aquilo. Deus é contigo, varão valoroso. Deus, ele traz à existência aquilo que nós achamos que não somos ou não podemos fazer. Então, que Deus te abençoe em meio à circunstância que você está vivendo, em meio ao embaraço que talvez agora você acha que não tem nenhuma solução. Deus é aquele que traz a providência divina e assim nós cremos. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.